Heisenherder aqui tá mandando, além do Gilberto Pacheco mandando mensagem aqui ao longo desta manhã. Seguimos por aqui com você, ouvinte. Na sequência, a gente segue com o nosso giro aqui, com o nosso entrevistado especial. Que já está na linha conosco aqui, por sinal, na Band News FM, nosso convidado especial, mas antes eu comentava com você que nos acompanhava aqui na Band News a respeito, né, do assunto extremamente importante. Essa pesquisa é extremamente importante porque são 11%, né, dos casos de repetição de ano, bullying, distorção e idade séria que seriam evitados com tratamento de saúde mental. A pesquisa está na linha conosco para conversar um pouco mais sobre o assunto o Dr. Maurício Hoffmann, professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria, também pós-doutorando na URGS e um dos autores do artigo. Porto Alegre e São Paulo foram as escolhidas. Eu gostaria de imediato de saber o porquê por parte do doutor. Desde já, Dr. Maurício, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco na Band News FM. Desde já, a minha primeira pergunta: por que Porto Alegre e São Paulo? E eu queria que o senhor também discorresse um pouco a respeito deste dado, né? 11% é um número muito extenso, né? Chama muito a atenção, né, doutor? Bom dia. Bom dia para ti e para todos os ouvintes aí. Então, respondendo a primeira pergunta, né? Porto Alegre e São Paulo, na verdade, é que esse estudo faz parte, ele foi feito com uma base de dados de um estudo maior, né? Que é a que a gente chama da Corte de Alto Risco para Transtornos Mentais. Então, é um segmento de crianças e adolescentes desde quando eles tinham 6 a 14 anos, e que eles estão sendo seguidos desde 2010, né? Estão sendo acompanhados aí pela equipe. Então, é um projeto que visa várias coisas, na verdade, né? O objetivo principal do projeto é entender por que pessoas jovens, né, lá atrás não tinham problema nenhum, vamos dizer assim, e acabam desenvolvendo, ou que tinham problema e acabam não tendo mais, vamos dizer assim, problemas de saúde mental. Então, é um projeto que tem uma coleta de dados importantes, assim, em termos de imagem do cérebro, genética, comportamentos e tal. Então, dentro dessas coletas de dados, também tem informações sobre essa parte escolar, toda essa parte educacional, com testagens, etc. Então, na verdade, os pesquisadores são de Porto Alegre e São Paulo, e a verba que se tinha para fazer se priorizou coletas nessas cidades. Sim. Onde estavam baseadas as equipes de pesquisa, né, que são duas capitais importantes do país, e onde se conseguiu uma boa parte de pessoas, assim, de escolas públicas, né. Então, o foco foi em alunos de escola pública também. Sim, chama a atenção, né, que a pesquisa teve aí a participação da London School of Economics, da Johns Hopkins University. Teve também por base uma pesquisa anterior encabeçada pelo Instituto Nacional de Psiquiatria para o Desenvolvimento de Infância e Adolescência, né, que foi criado lá em 2019. No entanto, doutor, um dos diferenciais deste projeto é justamente o cruzamento com dados do IBGE, né, apresentando aí alguns indicadores de cobertura educacional. Queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso e também o quanto esse cruzamento de dados ele impacta dentro da medida aí dos resultados que foram colhidos pela pesquisa. Certo. Então, a ideia da pesquisa com essa base de Porto Alegre e São Paulo de crianças e adolescentes, que tentou ver o percentual, né, de eventos escolares que teriam sido evitados. E a gente cruzou com os dados do IBGE para poder ter um número, né, mais real, assim, mais próximo de quantas mil repetições, etc., teriam sido evitados. Sim. Então, os dados do IBGE estão disponíveis, né, ao público, e a gente pegou e especificou justamente regiões urbanas, metropolitanas, né, e escolas públicas, para poder estimar esses números. Então, por exemplo, citasse anteriormente ali, né, em torno de 5% das repetências escolares poderiam ter sido evitadas. Então, o que esse número representa em termos de pessoas, né? Então, a gente estima ali que quase 600 mil crianças com distorção em idade séria, ou seja, crianças que estão com a idade diferente da série que deveria estar, né, estão mais atrasadas, 600 mil casos desses poderiam ter sido evitados, isso em 2014, se os tratamentos para transtornos de déficit de atenção, etc., fossem tratados ou prevenidos, né? Sim. Então, esses números que a gente conseguiu com os dados de cruzamento com o IBGE. Agora, doutor, me chama muito a atenção um dos grandes pontos, né? A gente sabe que o Brasil é um país que, infelizmente, não valoriza inúmeras culturas, é uma cultura
onde tratar a saúde mental para muitos pais e mães é taxada com o termo frescura. E partindo desse pressuposto, eu pergunto, como é que a população pode fazer para ter acesso, né, a este acompanhamento, sendo que hoje em dia as pessoas, por vezes, mal têm até mesmo condições de ir para a escola, né? É um dado extremamente importante. E até mesmo essas que vão à escola, por vezes, acabam não conseguindo este acompanhamento, né, esse devido aí auxílio / tratamento que é tão necessário. Sim. Tem várias instâncias, né? O fenômeno de saúde mental, assim, ele tem muitas causas, né? Às vezes é uma questão da própria família, uma questão de pode estar tendo algum problema em casa, né? Mas às vezes, por exemplo, o transtorno de atenção e hiperatividade, né? O pai e a mãe podem observar que a criança muda o foco de atenção o tempo inteiro, passa um passarinho, já não presta mais atenção no que está fazendo, não consegue manter o foco, é muito hiperativo. O professor normalmente é um bom olho para ver isso, né? O professor sabe muito bem, né, como é que estão se comportando as crianças, estão passando algum tipo de sofrimento ou problemas de comportamento. A ideia é sempre encaminhar o posto de saúde o mais rápido possível, assim, né, para pelo menos fazer o diagnóstico. Esse é o problema, né? O Brasil, por exemplo, para déficit de atenção e hiperatividade, em torno de um pouco menos de 20% das crianças que têm o problema recebem o diagnóstico. Ou seja, 8 em cada 10 estão aí, né, enfrentando problemas, dificuldades, sem saber o que é, sem saber que tem um nome e que mais ainda tem tratamento. O tratamento é muito efetivo, né, e não é caro. Essa que é a questão, né? É oferecido pelo SUS e tudo mais. Então, a rede também de saúde poderia absorver, né, a rede também a gente sabe que tem problemas, mas pelo menos encaminhar, né, esses casos e poder fazer o diagnóstico e o melhor tratamento possível. E hoje a gente sabe que desses transtornos, os que mais impactam dentro do processo escolar, até diria mesmo fora da vida escolar / acadêmica, são os externalizantes, né, doutor? Isso. Como o TDA. Eu acabei descobrindo o TDA em 2013, no meu 3º ano do ensino médio, para o senhor ter uma noção. O transtorno da conduta de conduta na infância é outro, né, que é aquela atitude mais agressiva e impulsiva por parte das crianças, é um dos que mais chama a atenção. Mas tem, às vezes, diagnósticos tardios. Dentro dessa pesquisa, deste estudo, melhor dizendo, isso foi relatado, foi observado também por parte de quem participou, doutor? Foi, mas não nesse estudo que foi publicado. Em outro estudo que foi publicado, do grupo, se não me engano foi o Arthur Cai que publicou isso junto com a Corte de Pelotas, também se observou, né, esses surgimentos de problemas de atenção no adolescente, no início da idade adulta, né? Então isso aparece também nessas pessoas que a gente está seguindo aí, acontece esse fenômeno. Sim, chama muita atenção também um outro ponto, né, doutor Maurício? Agora eu questiono aqui a pergunta de ouvinte mandando através do nosso chat, perguntando para o senhor, se a pesquisa tivesse sido desenvolvida há alguns anos atrás, os resultados teriam nos levado a alguma melhoria nos últimos anos, ou é uma pergunta um pouco longa aqui, mas em resumo, o nosso ouvinte aqui, o Sandro de Souza, manda, se a pesquisa tivesse sido apresentada alguns anos atrás em um outro governo que valorizasse a saúde em si, o retorno poderia ter sido mais ágil, ou a pesquisa ela é feita de maneira inicial, com dados iniciais, coloca aqui o nosso ouvinte? Não tem como, a gente tem que ver primeiro o que vamos fazer com essa pesquisa, né? A gente precisa tentar entender se essas coisas que a gente tem demonstrado com relação à educação e transtornos mentais, como é que isso vai entrar na política pública, né? Como é que isso a gente pode operacionalizar e tal. Então é difícil responder se atrás isso seria muito melhor. Tem que ver o que conseguimos fazer daqui para frente com isso, né? Então, assim, a gente sabe que pelo menos tem muitas pessoas preocupadas com isso, no Brasil aqui, sediados do Banco Mundial, em outros momentos também o Ministério da Educação se preocupava com questões socioemocionais e saúde mental. Então vamos ver, né? A gente tem que, a integração da pesquisa com a prática sempre é um desafio, né? A parte de implementar esses achados aí, como é que nós podemos conectar melhor a escola com o sistema de saúde, né? Como é que a gente pode ir atrás dessas crianças, como é que a gente pode orientar os pais a verem isso, né? Como é que a gente pode auxiliar o professor que já vê isso, saber o que fazer, porque é angustiante para o professor também, né? Exato. Então essas conexões todas aí vamos ver o que dá para fazer, né? E hoje em dia é muito mais prático, até mesmo por conta dos problemas familiares, né? Nas estruturas em si, é muito mais prático o professor
eu coloco o termo prático, infelizmente, porque não é a maneira correta que eu gostaria de taxar, mas hoje em dia é muito mais fácil o professor detectar um problema no aluno do que até mesmo o familiar, porque a gente sabe que às vezes as famílias nem querem, né, doutor Maurício, prestar um suporte terapêutico, porque é que nem o ponto que eu falava anteriormente, porque há muitos acham que é frescura, ou muitos não têm como fazer, mas aí eu lhe pergunto, né, como é que a gente pode identificar a necessidade deste acompanhamento, e também como é que a gente tenta fazer isso diante de uma estrutura familiar que não favorece? Esse é um ponto importante, né, existe pesquisa sobre uma coisa chamada estigma, né, que é dizer que transtorno mental é frescura, né, e essa nossa pesquisa a gente mostra que, a frescura está custando muito caro para a gente, né? São milhares de repetições, milhares de pessoas com distorção na escola por causa desse problema. Então é um pouco mais real, né? Só que a questão é campanhas anti-estigma, né? Que é mostrar o que é o problema, que é uma coisa identificável, tem tratamento, né? Que é uma coisa real, assim, nesse sentido, tem impacto na vida real. Campanhas de publicidade em relação a isso tendem a diminuir os problemas de estigma, né? Sociedades que têm mais estigma, ou seja, que tu não pode falar de transtorno mental, porque frescura, tem muito mais suicídios, por exemplo. Né? Sociedades que tentam ver de uma forma mais como algo clínico, como algo médico, né? De Sim. fato, como qualquer outra doença, tende a diminuir esses índices, assim. Então, poder dar esses encaminhamentos em termos de publicidade, né? É uma coisa que pode ajudar as famílias também a entenderem, né? E verem, eu posso ajudar o meu filho em relação a isso, né? Ele tem um problema, que ele pode ser ajudado e vai ficar bem, né? Então, esse é algo que precisa ser feito também nesse sentido. Sim, está conversando conosco aqui agora na Band News FM o Dr. Maurício Hoffmann, professor de neuropsiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria e também pós-doutorando na URGS e um dos autores do artigo, né, desta pesquisa que a gente falava, de que até 11% dos casos de repetição de ano, bullying, distorção de idade séria seriam evitados com tratamento de saúde mental. Agora, doutor, tem outro ponto que me chama a atenção na pesquisa, ela que foi feita com 2.511 estudantes que fizeram parte aí deste estudo, foram priorizados 1.500 que tinham registro de algum tipo de transtorno mental em suas famílias, como toque, além do déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, esquizofrenia e depressão. Um ponto, agora eu faço aquela famosa pergunta de leigo, né? Transtornos familiares, o caso de transtornos dentro da família, dentro da pesquisa, apontava para que esse risco pudesse auxiliar no desenvolvimento destes problemas nas crianças, nos adolescentes, melhor dizendo? Tem como repetir a pergunta? Claro. A gente sabe que muitas vezes as famílias têm aí casos de transtorno, né? E que sempre tem riscos, mas dentro da pesquisa foi constatado que de fato isso também é um dos fatores que influencia para que a criança ou o adolescente desenvolva problemas como o toque, o transtorno de déficit de atenção? Sim. Não é algo específico, né? Por exemplo, assim, se o pai e a mãe têm depressão, por exemplo, não quer dizer que o filho vai ter depressão. É um fator de risco até mesmo para outros tipos de problema. Né, não é determinante, mas aumenta a chance. Né? Então a gente viu isso, inclusive, nesse estudo, né, que essa priorização que tu mencionaste antes, né, a gente queria ver, na verdade, a gente sabe que a história familiar de problemas de saúde mental são um risco, tanto que a gente usou essa estratégia e conseguimos detectar mais casos com problemas. Né? Então a ideia era a gente ver os casos surgindo, ter problemas, então é uma amostra enriquecida para isso, né? Uma parte, pelo menos, da amostra, as pessoas têm uma história familiar importante de problemas de saúde mental. A gente viu que sim, isso é um fator de risco para o desenvolvimento também. Agora, doutor, há uma porcentagem em torno disso, mais de 30%, ou não há um dado específico, apenas uma coleta feita para o embasamento e para reforçar, né, a grande preocupação em que de fato isso acontece, mas que não é sempre. A gente viu assim que, por exemplo, qualquer transtorno mental, tá? Sim. Pensando assim, qualquer problema, depressão, ansiedade, toque, déficit de atenção, etc., né? Na amostra comunitária geral, né, em torno de 15%, 20% quase tinham algum problema. Nessa amostra que tem história familiar, isso foi para 30%. Né? Então aumenta um pouco aí nessa quantidade, né, a proporção de pessoas, de crianças que apresentavam problemas tendo alguma história familiar. De novo, não é determinante, né? Com certeza. Mas aumenta um pouco o risco nesse sentido.
Outro ponto que me chama a atenção é que tem um grande objetivo por trás do estudo, né, que era de formar aí uma base transgeracional a partir da pesquisa, observando reflexos no desempenho escolar de pais para filhos. E hoje tem estudantes que já estão muito já formados, né, seguem participando. Eu queria que o senhor falasse a respeito deste ponto do trabalho, que é justamente em um enfoque de talvez abordar 2 gerações ou até mais, para que os filhos destes estudantes também sejam inseridos na base da pesquisa. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito deste ponto, porque eu particularmente, doutor, eu não lembro de um outro estudo no país a utilizar um recorte com tantas gerações que acabe por abranger aí toda uma análise genética e de imagem. Isso aí, eu acho que até é o primeiro estudo no Brasil que faz isso. De fato não, os outros estudos, né, a gente tem os acompanhamentos de Pelotas, por exemplo, que são famosíssimos, muito bem desenhados, excelentes os estudos que eles fazem, mas a proposta dessa corte em particular, que tu está mencionando a nossa, ela tem essa ideia de fazer algo transgeracional. Então a gente já tem dados genéticos, por exemplo, dos pais desses sujeitos e dos sujeitos, né, e a gente está começando a coletar agora, a gente tem já uma coleta feita em 2019 dos sujeitos que já têm filhos, né, as crianças que a gente acompanha lá atrás, que já viraram adultos jovens, que já têm filhos, são quase 100 mais ou menos, e a gente vai acompanhar de novo agora com uma coleta mais intensiva desses filhos dos sujeitos. Então a gente vai ter pelo menos 3 gerações aí, isso está em processo, né, a gente ainda vai fazer essa coleta, então é um financiamento importante que tem que ter para isso também, mas é justamente para tentar a gente estimar no Brasil, pela primeira vez, uma transmissão transgeracional, né, de pai para filho, tanto de problemas quanto de qualidades, né, o que lá atrás é importante fazer para que a próxima geração tenha essa característica A ou B, né? Sim, doutor, o nosso ouvinte Claudio Miro Pelizari pergunta aqui se dentro dessa pesquisa, desses transtornos, qual foi mais detectado em meninos e qual foi mais detectado em meninas. Ele fala que tem uma filha que tem TOC, ela tem 11 anos e acabou sendo diagnosticada. Ele ficou curioso para saber quais são os mais detectados em ambos. Nos meninos, o mais prevalente que a gente viu no início, lá quando eles tinham 6 a 14 anos, foi o déficit de atenção, né? E em meninas eram mais da depressão e ansiedade. Ansiedade, especialmente aquela ansiedade de medos específicos, né? Por exemplo, medo de aranha, medo de agulha, medo de sangue, né? Que a gente chama de fobia específica. Isso foi bem comum. E também a depressão, né? Em meninas, assim. Isso a gente observou lá atrás. Isso muda um pouco, né? Com o desenvolvimento deles. A maioria dos meninos que tinham algum déficit de atenção param de ter, podem ter outros problemas, né, desenvolver outras coisas, mas alguns remitem, né, não tem mais problema. Então esse é o mais prevalente. O que a gente viu na nossa pesquisa com relação à educação foi que quando meninas têm coisas de meninos, vamos dizer assim, né, meninas que têm déficit de atenção, elas têm muito mais problema na escola. E meninos, quando têm depressão, por exemplo, eles também têm mais chance a proporção de repetências escolares em meninos com depressão é importante. Talvez tenha várias coisas culturais envolvidas no meio, a gente não sabe bem os mecanismos, né, mas existe essa associação aí. Agora, Dr. Hoffman, chama a atenção um ponto. O senhor tocou numa ferida que até mesmo minha, agora já como adulto, com 25 anos, e de muitos outros adultos também. Mas o impacto do ensino remoto nestes alunos com problemas, ele também foi diagnosticado? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma associação de uma redução de atenção, de uma redução na qualidade das notas, embora eu tenha a opinião de que a gente tenha que valorizar menos as notas e mais o aprendizado. A gente pode observar também o impacto do ensino remoto nessas características desenvolvidas pelos alunos que fazem parte da pesquisa? Tem 2 coisas aí, né? Assim, no sentido nacional e geral, e tanto isso em outros países também, a gente tem uma diminuição do aprendizado pela ausência da escola, assim, né? Sim. Então, assim, os alunos que pararam, especialmente da 5ª série ali e tal, eles esquecem muita coisa, né? O impacto é bem grande, assim, no desaprendizado, vamos dizer assim. Mas isso é só com essa parte educacional, né? Isso tem dados do Brasil e do mundo mostrando um pouco disso. Com relação à saúde mental, tem uma pesquisadora do nosso grupo, a Patrícia Abado, que é professora lá no Rio de Janeiro, aluna do Giovanni Salum, que é um dos líderes da pesquisa aí, né? Ela está estudando justamente isso, né? E ela tem observado, a pergunta era justamente essa, se o ensino online aumentava algum problema, né, de atenção, por exemplo. O que ela viu foi o contrário, né? Que quem já tinha um problema prévio
ficava mais fora do ensino online. Então, se tu ter algum problema emocional ou de desatenção, enfim, tu tem mais chance de não estar participando do ensino online. Tu cai fora, né, do ensino, tu deixa de participar desse tipo de ensino, então tu fica ainda mais aquém, né? Então, ou seja, os problemas de saúde mental aumentam ainda mais as desigualdades educacionais, né? Tu ter um problema de saúde mental é importante para a educação, né? E tu tratar isso, enfim. Então, até para o ensino online, isso está sendo algo prejudicial, né? A gente sabe isso porque a gente tem os dados das pessoas logo antes do início da pandemia, né, de saúde mental. E a gente mediu isso durante a pandemia também, nesses sujeitos da pesquisa, né? Agora, doutora, nossa ouvinte aqui, a Hebe Carvalho, ela pergunta: bom dia, quais sinais que adultos podem demonstrar de TDAH? Ela pergunta aqui, doutora. Certo. O TDAH no adulto também é algo que a gente tem visto ultimamente, né? Como a gente se achava que era muito da infância, hoje a gente está tendo uma compreensão um pouco diferente desse fenômeno. E, assim, os sinais são normalmente da parte de desatenção, né? Por exemplo, assim, tu sempre terminar a frase que você está começando, né, para interromper o outro o tempo inteiro, não conseguir parar para ouvir o que o outro está falando, você trocar o foco o tempo inteiro. Não é que não preste atenção, mas o foco é trocado o tempo inteiro. Então, tu está escrevendo alguma coisa, por exemplo, passa um passarinho na janela, já olha para lá, já desfoca, já não volta mais para o que estava fazendo, esquece muita coisa, esquece compromisso, né, tem uma desorganização nesse sentido, assim, também. São alguns dos sintomas, né, do déficit de atenção em adulto. Isso tem que ser presente em vários ambientes, não é só no trabalho, por exemplo, é em casa, é no trabalho, é com outras pessoas, né, em vários ambientes. Isso é persistente, né, acontece a maior parte dos dias, praticamente todos os dias, por muitos meses, né? Então, normalmente é isso que não é uma coisa focal, né, porque a atenção é afetada por uma série de coisas, né? Com certeza. Normal, a atenção vai ser afetada. Se eu tomo alguma coisa, pode afetar minha atenção. Se eu estou mais triste, também pode afetar minha atenção. Então é um pouco diferente, né? O TDAH tem esses aspectos mais sem ser contaminado por esses outros fenômenos aí. Tá certo. Doutor, para finalizar da minha parte, o senhor acredita que há uma necessidade de direcionar esforços às escolas quanto a essa questão dos cuidados da saúde mental, sem deixar de envolver, claro, a família nessa constante observação? A mensagem principal é que saúde mental das crianças é um problema de todos, né? É do pai e da mãe, é do próprio jovem e é da escola também. A escola tem um papel fundamental como o local que a criança passa muita parte do seu dia, e professores que observam eles o tempo inteiro, né? É um local fundamental para a detecção desses problemas, né? Então, a articulação da escola, tem um programa nacional agora de saúde na escola, mas que foca um pouco mais na parte física, né? Mas conectar as escolas com o sistema de saúde de uma forma mais rápida seria, e dar mais autonomia para o professor, né? E ensinar ele o professor não precisa diagnosticar as coisas, mas o professor fica angustiado ao ver o problema e não saber o que é, às vezes não saber o que fazer. Tu ajudar o professor a encaminhar, né, a dar respaldo para ele, né, porque às vezes aí, que nem tu falou, o pai fica resistente ao diagnóstico, né? Então essas coisas têm que ser vistas fortalecidas, né? Essa conexão da saúde com a educação tem que ser fortalecida para a gente ter uma melhor educação, para a gente ter um país mais produtivo, né, que as pessoas fiquem mais na escola, né, aprendam mais, repitam menos o ano, etc. Dr. Maurício Hoffmann, professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria, pós-doutorando na URGS, um dos autores deste artigo do impacto de condições psiquiátricas infantis em futuros resultados educacionais entre um grupo de corte no Brasil. Muito obrigado por atender aqui a equipe da Band News, muito obrigado pela aula, por esses esclarecimentos. É extremamente importante nós tocarmos em um assunto que por vezes é delicado, que é a saúde mental, seja ela infantil, seja ela do adolescente, seja ela até mesmo de quem é adulto. Então, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem final aqui para o nosso ouvinte, desde já, muito obrigado por nos atender, doutor. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade. E prestem atenção, né, nisso, assim, no bem-estar, na parte emocional, na parte atencional, nos comportamentos, né, e procurem um auxiliar da área da saúde mental ou mesmo do posto de saúde, psicólogos, etc., para tirar dúvidas e encaminhar o que for necessário, né, porque as coisas têm tratamento. Na psiquiatria a gente tem um estigma, assim, é fácil de tratar, de certa forma, né, não é, as condições são tratáveis, são passíveis de ser entendidas, né, e de ser melhoradas. Então não tem por que ficar sofrendo, né? Essa que é a mensagem, eu acho que a gente precisa entender melhor, assim.
Tá certo. Dr. Maurício Hoffmann, muito obrigado e até um próximo contato. Um bom dia, bom começo de semana. Agora 11 horas 32 minutos, 27 graus 3 décimos é a temperatura aqui em Porto Alegre. Nós conversamos aqui agora na Band News FM com o professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria, o Dr. Maurício Hoffmann, que também é pós-doutorando da URGS e um dos autores aí deste estudo do impacto de condições psiquiátricas infantis em futuros resultados educacionais entre um grupo de corte no Brasil. É uma tradução livre. Uma pesquisa aí extremamente crucial para a gente compreender um pouco mais a respeito destes dados, visto que até 11% dos casos de repetição de ano, bullying e distorção em idade séria seriam evitados com o tratamento de saúde mental. Importante a gente lembrar sempre, né? Não é frescura, não existe idade. Se começa muito cedo, quando se é notificado, se pode ver algum problema. Então, desde já, a gente sempre lembra, né? Não é frescura, nunca brinquem com isso. Se começa vindo nas escolas, mas a família também pode dar o suporte, pode levar também ao psicólogo, ao psiquiatra, e não é frescura, não é problema, isso não significa que a pessoa é louca ou louco, então a gente reforça isso sempre, né? É um cuidado extremamente importante, extremamente delicado, que muda e muito a vida de uma pessoa. Agora 11 horas 34 minutos, na sequência a gente volta aqui na Band News FM com mais destaques do nosso noticiário, voltamos também com muita prestação de